Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos fazer um vídeo meio história aqui no canal, que é sobre a temporada 2012 de Fórmula 1, especificamente sobre o ano de um piloto, Fernando Alonso, né? Porque em 2012, ao meu ver, Fernando Alonso teve sua melhor temporada em sua carreira na Fórmula 1 e uma das melhores temporadas de todos os tempos da categoria. Eu acho até hoje a melhor temporada que eu vi de um piloto na Fórmula 1, né? Eu vi pessoalmente, né? Porque se a gente for pensar assim, né? Que teve as temporadas do Schumacher, 2004, 2002, né? Mas eu pessoalmente não vi elas, né? O que eu vi delas foram de vídeos das corridas, entende, né? Inclusive eu posso deixar aí um link no canal de uma página do Facebook que tem quase todas as corridas que a Globo transmitiu lá, tudo integral. Então se vocês quiserem ver, é um bom lugar para vocês acompanharem essas corridas históricas, né? E assim, eu tenho minha vida vendo Fórmula 1 de 2006 para frente, uma parte de 2006, não vi todas as corridas de lá. 2007 eu peguei algumas corridas também, mas já acompanhava um pouco mais, até porque naquele momento Felipe Massa estava em uma posição de destaque, naquele momento também muita gente assim, acompanhava, porque era um brasileiro em posição de destaque, e eu acabei virando um fã incondicional da categoria. 2008 para frente eu já acompanhava tudo integralmente, né? E assim, eu me lembro muito bem de temporadas fantásticas na Fórmula 1. A gente tem o Max Verstappen esse ano, a gente teve o Verstappen ano passado ao lado do Hamilton também, que fez uma ótima temporada. Hamilton em 2018 foi incrível, Rosberg em 2016 é muito subestimado, foi uma temporada extraordinária. Sebastian Vettel em 2011, Sebastian Vettel em 2013 também foram temporadas incríveis. Entende? Muitas temporadas foram umas demonstrações incríveis de brilhantismo dos pilotos, mas todas elas têm uma coisa quase em comum, tirando o Hamilton em 2021, né, no ano passado, né, que todos terminaram com um título, entende? Todos ali foram coroados com a grande glória da Fórmula 1, que é o Mundial de Pilotos. A questão é, 2012 foi a temporada mais brilhante de todas dessas entre os pilotos, né? E era diferente muito por isso. O Fernando Alonso não foi campeão em 2012. Eu acho até hoje a maior injustiça que eu vi na Fórmula 1, porque não houve alguém perto do que o Alonso pilotou em 2012 naquela temporada. Eu não consegui ver alguém próximo do nível que ele estava, tudo pelo contexto que está lá. Muita gente às vezes faz uma análise de melhor piloto da história, às vezes de um melhor piloto de uma temporada, tudo isso, olha só os resultados. Os resultados não contam a figura como um todo, a gente tem que ver o contexto que as pessoas estão, os carros que elas estão, as condições que foram apresentadas em cada corrida. Aí a gente entende mais o que cada piloto passa, né, em cada circunstância. E eu acho que o Alonso fez em 2012 é muito especial. Não é o ano que ele ganhou mais corridas, né? Por exemplo, acho que foi 2005, se não me falha a memória. Não é o ano em que ele, por exemplo, teve um maior número de pódios, entende? Mas foi um ano que eu acho que ele mais extraiu o que o carro tinha que dar, e ele levou até a última corrida da temporada talvez o carro mais fraco da Ferrari que ele pilotou na era dos V8 a disputar o título. Ele basicamente levou uma Ferrari que foi uma coisa assim assustadora no início da temporada, melhorou com o passar do ano, evidentemente, embora nunca tenha chegado no nível de velocidade da Red Bull e da McLaren, né? Mas assim, o cara levou um carro daqueles, né? Quem viu a temporada sabe do que eu tô falando, a 3 pontos do título contra a Red Bull de Sebastian Vettel. Então, a gente estava numa era de domínio absoluto da Red Bull. Embora aquele ano tenha apresentado coisas e circunstâncias diferentes, né? O fato do Alonso ter ficado tão próximo do título, a detalhes de uma conquista tão histórica, diz muito do que ele fez naquele ano, né? E é legal falar um pouco sobre essa temporada, até do jeito que ela começa. 2012 é um ano de mudança drástica no regulamento, né? Porque 2011 a gente veio de uma temporada em que o Vettel ganhou 11 corridas, a Red Bull se destacava muito dos demais e a Fórmula 1 pensou em mudanças, falando também em questões de segurança, abaixando a altura do bico, né? E aí que a gente viu aquelas aberrações do bico de ornitorrinco. A Ferrari, inclusive, do Alonso tinha, né? A Red Bull menor, mas a McLaren, por exemplo, que já tinha um carro naturalmente mais baixo, era um dos poucos carros no grid que não tinham aquele degrau horroroso, né? Esteticamente, 2012 foi um ano muito ruim. 2012 se salva muito pelo alto desgaste de pneus e pelas grandes corridas que a gente teve e pelo grande equilíbrio. Muitos pilotos diferentes brigaram pela vitória. A gente iniciou uma temporada com 7 corridas e 7 vencedores diferentes, algo que foi inédito na história da Fórmula 1. Até hoje isso não se repetiu, né? Na primeira corrida da temporada, na Austrália, a gente teve a vitória do Jenson Button, né? A McLaren e a Red Bull brigaram pela vitória, os 4 pilotos estavam lá brigando, o Button, o Hamilton era a dupla da McLaren naquela época, e o Sebastian Vettel e o Marco Webber, que eram a dupla da Red Bull.
Naquela corrida também a gente teve na classificação o Felipe Massa ficando fora no Q2. O Felipe Massa sempre foi um piloto rápido de classificação e ele ficou de fora. E o Fernando Alonso levou a Ferrari ao Q3. A questão é, o Alonso levou a Ferrari à quinta posição e as voltas finais ele estava segurando os ataques investidos de nada mais nada menos que Pastor Maldonado e uma Williams, né? Uma Williams estava atacando uma Ferrari naquele momento. Você tem ideia da situação que a Ferrari estava. Enquanto o Alonso era o quinto colocado daquela corrida, Felipe Massa brigava na 14ª sem conseguir progredir no grid, uma coisa que assustava, né? O Alonso terminou em quinto, o Pastor Maldonado que estava atacando ele bateu sozinho de uma maneira muito estúpida na última volta e com isso ali teve safety car e não houve nada que os outros pilotos pudessem fazer, né? Mas aí veria para mim até hoje a maior apresentação que eu vi de um piloto ao vivo, né? Se a gente for pegar as corridas que a gente não viu ao vivo, aí vai ter talvez apresentações melhores, mas para mim a melhor corrida da carreira de Fernando Alonso, que foi o Grande Prêmio da Malásia em 2012, porque o carro ainda estava uma draga, era uma coisa impressionante. Ele levou o carro para o Q3 de novo, classificou-se bem, dentro dos limites que o carro permitia, e na pista molhada ele assumiu a liderança da corrida, mesmo não tendo um carro competitivo para tal. Isso mostrava muito o braço que o piloto fazia diferença. Ele acertou exatamente o tempo de mudar para pneus de chuva pesada, voltar para os intermediários. Era impressionante o que o Alonso conseguia fazer. Aí aquela corrida a gente foi apresentado ao Sérgio Pérez, né, que piloto na época da Sauber, teve seu primeiro pódio na Fórmula 1 e foi a ameaça à vitória do Fernando Alonso, né. No momento que a pista começou a secar, o carro da Sauber era mais rápido que a Ferrari no início da temporada, né, e aí o Pérez começou a tirar vantagem, tirou o tempo que era de 7 segundos, colou no Alonso, aí quando trocou para os pneus de pista seca, uma volta de pista seca, assim, a mais que o Pérez, né, o Pérez começou uma volta de pneu de chuva, ele abriu mais 5 segundos, aí apareceu uma margem tranquila, 6 voltas depois o Pérez já tinha alcançado. Pra você ter ideia, pro Pérez, né, que é um ótimo piloto, é claro, né, já era muito rápido na época, mas alcançar a Ferrari, assim, em 6 voltas, tirar 5 segundos do jeito que ele tirou, é porque a Ferrari não era grande coisa mesmo, né? E assim, o Alonso manteve a frieza dele, se defendeu com uma maestria impressionante. Uma das coisas que eu mais me impressionava na época é como o Alonso usava inteligentemente o KERS, né? Sempre usando muito na entrada das curvas, poupando o KERS na hora que estava se defendendo para usar no começo das retas e para já ter um desenvolvimento melhor e impedir que o adversário pegue o vácuo muito cedo. O Alonso sempre foi um dos melhores pilotos de defesa da Fórmula 1, é só ver aí o vídeo dele se defendendo do Schumacher em 2005 em Imola, é uma amostra de quão inteligentemente ele se defende. É claro, recentemente, quando ele defendeu do Hamilton na Hungria, com aquela Alpine por 10 voltas, um carro que era 2,5 segundos mais lento, ele sustentou a Mercedes atrás por esse tempo todo, né? E assim, ele ganhou aquela corrida, até hoje uma das vitórias mais impressionantes que eu já vi, e foi assim, uma vitória que colocou ele na liderança do campeonato. E era um contraste grande com o Massa, que na época, naquela corrida, estava brigando na 17ª posição, era uma coisa impressionante que o Alonso estava fazendo. Aí a gente teve, obviamente, a realidade imposta ao carro da Ferrari, ele chegando na 9ª posição no Grande Prêmio da China, o Felipe Massa chegou na 13ª posição, e no Grande Prêmio do Bahrein ele chegou apenas na 7ª posição, enquanto o Massa chegou na 9ª, né? E assim, foi um desastre o início de campeonato da Ferrari, até que as atualizações no Grande Prêmio da Espanha chegaram. E aí, daí pra frente, a Ferrari começou a andar um pouco mais rápido. No Grande Prêmio da Espanha ele chegou na 2ª posição, um histórico Grande Prêmio da Espanha, vencido por Pastor Maldonado, né? Aí no Grande Prêmio de Mônaco ele foi terceiro, no Canadá ele foi quinto, né? Vale lembrar que nesse meio período, nessas mesmas corridas, o Massa chegaria em 15º na Espanha, 6º em Mônaco e 10º no Canadá, entende? Mostrava-se uma disparidade muito grande do que o Alonso extraía daquela Ferrari e do que o Massa extraía, né? E o Massa não é um mau piloto, tá? Eu não tô aqui desmerecendo o Felipe Massa, porque eu acho um piloto sensacional, para mim o melhor piloto brasileiro pós-Senna, mas sim mostrando o que o Alonso estava fazendo, né? E o Alonso chegou, é claro, para o Grande Prêmio da Europa, um lugar que a Ferrari estava andando mal, não estava mostrando um grande desempenho, e da 11ª posição onde ele largou, ele conseguiu também, talvez a vitória favorita da carreira dele, né? Porque ele fez uma corrida extraordinária, contou, é claro, com alguns abandonos no meio do caminho. Vettel, que era o favorito, claro, a corrida, teve uma quebra de motor, mas ele fez uma das ultrapassagens mais lindas da temporada, por fora, em cima do Kimi Raikkonen na curva 1, uma das ultrapassagens assim que eu guardo na memória até hoje, tão impressionante que o Alonso fez. Ele conseguiu aquela vitória mágica lá, carregou a bandeira da Espanha, fez uma festa incrível. Grande Prêmio da Europa de 2012, também a corrida do último pódio de Michael Schumacher, né? E aí depois ele chegou na 2ª posição
posição no Grande Prêmio da Inglaterra, uma corrida que ele quase tirou a vitória da Red Bull de novo, mas desta vez não foi nem a Red Bull de Sebastian Vettel que ganhou, foi Mark Webber que venceria pela última vez na Fórmula 1, né? O Webber ganharia aquele Grande Prêmio da Inglaterra, foi a última vitória dele. Aí na corrida seguinte, ele venceria o Grande Prêmio da Alemanha. E vai lembrar que tanto na Alemanha e na Grã-Bretanha, né, o Grande Prêmio da Inglaterra e da Alemanha, foram as últimas poles da carreira de Fernando Alonso, ambas sobre chuva, né, entende? Foi, assim, pilotagens assim, extraordinárias, foram as únicas duas poles da Ferrari em toda a temporada. E o Grande Prêmio da Alemanha, ele controlou do início ao fim e conseguiu uma grande vitória. E nesse intermédio, vale lembrar, os resultados do Massa, para fazer um paralelo, né, na Grã-Bretanha chegou em quarto, na Alemanha em 12º, existem uns problemas ali, e aí assim, a gente também teve o Grande Prêmio da Hungria, né, em que o Alonso chegou na 5ª posição e o Felipe Massa em 9º, né, foi um desempenho discreto da Ferrari, né, e assim, a gente via muito assim, o ritmo que da Red Bull era superior, da McLaren também, o Alonso tinha que aproveitar cada oportunidade, mas o 5º lugar naquele momento na Hungria, né, ainda dava a ele uma liderança muito confortável no campeonato. O Sebastian Vettel, naquele momento, acho que nem era o vice, né? Naquele momento o Alonso tinha 164 pontos, Mark Webber tinha 124, o Vettel 122, o Hamilton 117 e o Raikkonen com a Lotus 116, entende? Ele tinha uma grande liderança no campeonato. Aí aconteceu o quê? O Grande Prêmio da Bélgica, como quando o Romain Grosjean tacou o louco, né, e acabou causando aquele acidente bizarro lá na primeira volta. Tem até o Pastor Maldonado queimando a largada, uma cena muito engraçada assim, do Maldonado queimando a largada, de 11º para 2º, né? Ele acabou sendo atingido no meio dessa confusão toda. O Romain Grosjean fez uma burrice tão grande que ele foi basicamente banido da corrida seguinte. Ele não pôde correr o Grande Prêmio da Itália, né? E aquela corrida foi boa para Sebastian Vettel, que chegou na 2ª posição, então ele conseguiu tirar uma boa vantagem do Alonso do campeonato. Só que no Grande Prêmio da Itália foi o contrário, o Vettel quebrou e o Alonso chegaria na 3ª posição, né? A corrida que o Lewis Hamilton ganhou, o Sérgio Pérez foi em 2º, ele estendeu a vida útil dos pneus, né? Já desde aquela época já era um grande piloto conservando a vida dos pneus, ele superou as duas Ferraris na Itália e pediu um pódio duplo da Ferrari em Monza, né? E assim, aí depois veio o Grande Prêmio de Singapura, né, onde o Alonso chegaria em 3º e ficaria atrás ali do Jenson Button e do Sebastian Vettel, mais um pódio que ele somava naquela temporada, mesmo não tendo um carro para bater de frente, ele conseguia ali somar pódios e pontos preciosos e se mantinha ali na briga. Só que no Grande Prêmio do Japão, Grosjean de novo acertou o Fernando Alonso, forçou um abandono e fez ele perder pontos que talvez tenham custado o título, porque se a gente parar para pensar, no Grande Prêmio do Japão o Sebastian Vettel ganha, mas Felipe Massa chega em 2º com certa tranquilidade. Então, se o Alonso talvez não tivesse sido abordado pelo Grosjean, talvez ele chegasse ali na 2ª posição. Aí a gente tem uma sequência, né, porque de Singapura, Japão, Coreia do Sul e Índia, 4 corridas em sequências, 4 vitórias de Sebastian Vettel, e foi contenção de prejuízo, né? 3º lugar no Grande Prêmio da Coreia, né? A dobradinha da Red Bull, 1º e 2º para a Red Bull ali, o Alonso chegando em 3º, e no Grande Prêmio da Índia ele aproveitou quando o Mark Webber teve um problema de Keres, né, para conseguir superá-lo e chegar em 2º lugar. Então assim, a Red Bull naquele momento começava já a destoar bastante da concorrência. E aí teve talvez a oportunidade que aparecia para ele tentar recuperar a liderança do campeonato, que naquele momento o Vettel já se tornava líder, que era o Grande Prêmio de Abu Dhabi, quando o Vettel basicamente teve um problema na classificação, uma pane seca que obrigou ele a largar da última posição. Só que o Vettel recuperou para 3º lugar e o Alonso chegou em 2º. Essa corrida que marcaria a vitória de Kimi Raikkonen pela Lotus, a primeira vitória dele no retorno à Fórmula 1 e a primeira vitória da Lotus nesse retorno à Fórmula 1. Engraçado até que naquela temporada, né, quando eles contrataram o Kimi Raikkonen, eles fizeram um bônus para ele de a cada ponto que ele marcasse, né? Antes da temporada anterior, em 2011, acho que a Lotus, somando a pontuação do Bruno Senna, que assumiu o lugar do Heidfeld a partir do Grande Prêmio da Itália, do Heidfeld e do Petrov, juntos não deram 80 pontos. Então, assim, eles acreditavam que o carro não ia fazer grandes coisas lá, e o Raikkonen sozinho, em 2012, marcou 207 pontos. Em 2013, ele continuava somando muitos pontos, até o ponto que o contrato do Raikkonen não só foi um prejuízo financeiro grande assim, para os bolsos da equipe, ao ponto de quase ter quebrado a Lotus, entende? A Lotus é a equipe de Fórmula 1. Então, só para você ter ideia de como é o negócio foi esse contrato, né? Para efeito de comparação, o Grosjean, que era o companheiro do Raikkonen na temporada de 2012, ele marcou 96 pontos contra os 207. Então, você viu quão bem o Raikkonen pilotou naquele ano. Aí a gente teve o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em que Lewis Hamilton venceu, né, com a McLaren.
o Vettel chegou em segundo e longe Fernando Alonso chegaria na terceira posição, mas ainda assim salvando os pontinhos. E ele chegou no Grande Prêmio do Brasil, a última corrida do ano, dependendo de um milagre, visto que estava sendo posto, né? O Vettel estava toda hora chegando nos pódios, ele estava conseguindo somar os pontos. Tem muito mérito do Sebastian Vettel em tudo, no título que ele conquista, mas o fato é que ele precisaria vencer e torcer para o Vettel chegar, se não me falha a memória, de quarto ou quinto para trás. Era um cenário muito complicado, ainda mais quando a gente vê a classificação, quando o Vettel classifica em quarto e ele na sétima posição. Só que Interlagos é Interlagos, né? É a terra onde coisas incríveis acontecem. E a corrida de 2012 do Grande Prêmio do Brasil teve direito a tudo, né? O Vettel sendo abarroado na primeira volta, de alguma maneira o carro permaneceu rápido depois da pancada que ele recebeu. Quando a gente vê o vídeo da pancada, a gente pensa, o Vettel vai abandonar. Que nada, né? Ele continuou na corrida, se recuperou. E assim, foi uma corrida que alternou estratégias de um ponto, de uma maneira louca. Começou a chover, aí parava de chover. Os pilotos que arriscaram ficar na pista com pneu de pista seca se deram bem. Foi o caso do Jenson Button e de Nico Hülkenberg, que chegou a liderar o Grande Prêmio do Brasil pilotando uma Force India. Então assim, só pra você ter ideia do que o Hülkenberg conseguia fazer em pista molhada e também no Grande Prêmio de Interlagos, né? E assim, a corrida foi seguindo, e no meio de todas aquelas confusões, a Red Bull com o Vettel subia e descia na tabela. E a gente teve lá no momento final chuva pesada, né? O Alonso tentou arriscar, ficar com o pneu intermediário, né, na chuva pesada, mas não teve como. Ele acabou voltando na terceira posição, ele chegou a liderar a corrida por um momentinho, mas o fato é que o Button, né, virou o líder da prova e o Alonso estava em terceiro. Ele até um jogo de equipe, o Massa inverte com ele, né? O Massa no momento estava em segundo, aí o Alonso passa ele e o Fernando Alonso assume a segunda posição, só que a diferença do Button era superior a 15 segundos, né? Ele precisava daquela posição para ganhar a corrida e contava assim com um milagre, né? O Sebastian Vettel no momento era o sexto colocado, né? O Webber era o quarto, o Hülkenberg o quinto e o Sebastian Vettel era o sexto. O Hülkenberg ele cai para a quinta posição depois que ele tem um toque com o Lewis Hamilton, né? Os dois estavam brigando pela vitória. O Hamilton abandona, ele é considerado culpado, ele paga um drive-thru, mas ainda está em quinto lugar. E aí o Alonso termina na segunda posição. Na 3 voltas do final, o de Resta bateu ali na saída da curva do Café e acabou gerando um safety car, que até saiu simbolicamente ali na última reta, mesmo com o carro do de Resta ali no muro, e o Button ganhou a corrida. O Alonso chegou na segunda posição, o Sebastian Vettel se sagrou campeão na sexta posição, o Alonso chegando ali com seus 278 pontos e o Vettel com 281. Foi uma temporada que o Fernando Alonso ele extraiu tudo que tinha daquele carro, colocou uma Ferrari que, para meu ver, era mais fraca que a de 2013, era mais fraca que a de 2011, de 2010, e ele colocou esse carro em condições de lutar pelo título. Uma coisa que me espanta até hoje, né? As 3 vitórias do Alonso naquela temporada foram incríveis. A da Malásia, do Grande Prêmio da Europa, em Valência. Inclusive uma das melhores corridas da história da Fórmula 1. Vocês podem ver essa corrida aí também. Foi um espetáculo de corrida. E no final das contas, o Fernando Alonso ele terminou com um vice-campeonato. E foram tantos pódios, tantas corridas incríveis, assim, o nível que ele pilotou naquela temporada até hoje me encanta bastante. Foi uma temporada em que eu me rendi ao Fernando Alonso, né? Eu sempre soube que ele era um grande piloto, mas eu sempre tive muita raiva do Fernando Alonso, né? Eu achava ele um babaca, porque ele é, isso aí é uma coisa que é inegável. O Fernando Alonso ele é um piloto arrogante, tudo isso hoje está menos, mas fato é que eu me rendi ao Alonso naquela temporada, né? Foi impossível não torcer para ele naquele final de temporada, porque o que ele fez com aquele carro, né? Como ele colocou aquele carro em disputa de título, até hoje me encanta bastante, né? Porque não era fácil, né? O carro levava quase meio segundo toda a classificação. A única vantagem dele em relação à Red Bull e à McLaren era a confiabilidade, né? O carro da Ferrari não quebrava, mas ao mesmo tempo não adianta tanto você ser confiável e o carro não ter tanto desempenho, né? E assim, o cara deu tudo dele, né? Por pouco não conseguiu talvez o que seria um dos títulos mais heróicos da história da Fórmula 1. Eu acredito que essa temporada ela virou até desrespeitada, né? Muitos fãs do Alonso usam isso para exaltá-lo com muita justiça. Quem viu essa temporada sabe do que o Alonso foi capaz de fazer. E no final das contas é um caso de uma temporada que foi a melhor de um piloto, a meu ver. Eu acho que ele pilotou muito mais nesse ano do que pilotou em 2005 e 2006, com toda a justiça ao ano que ele fez lá e conquistou os anos do seu bicampeonato, né? Mas essa temporada dele na Alpine foi... Não, na Alpine não, na Ferrari em 2012, para mim, foi a temporada em que eu me rendi ao talento e ao brilhantismo de Fernando Alonso, né? Um cara que duelou com o Michael Schumacher
ir com Lewis Hamilton de igual para igual, né? Eu acredito até nesses anos de Ferrari sendo superior ao Hamilton em todos esses anos, porque em todos esses 4 anos dele de Ferrari, não era V8, 2010, 11, 12, 13, ele terminou todos esses anos à frente do Hamilton, sempre tendo um carro inferior. E muito pouco é comentado sobre isso. O Fernando Alonso hoje é um piloto desrespeitado, a meu ver. As pessoas tratam ele só porque ele só tem 2 títulos, como se fosse pouca coisa, 2 títulos mundiais de Fórmula 1, como se ele não fosse tão bom assim. Para mim, o Fernando Alonso é um dos melhores pilotos de todos os tempos, e essa temporada, para mim, é um dos grandes motivos para eu colocá-lo ali no meu top 6, até mesmo no top 5 da história. O cara é até prazeroso ainda poder ver ele guiando um carro de Fórmula 1, e foi assim incrível vivenciar aquela temporada fantástica do Alonso, e eu fico até hoje muito triste que ele não tenha sido campeão, né? Sebastian Vettel sem dúvida mereceu, mas dentro do contexto é inegável que o Fernando Alonso foi o melhor piloto da temporada de 2012, por tudo que ele conseguiu fazer, pelo quão longe ele conseguiu levar aquele carro da Ferrari. Acho que aquela temporada é o símbolo máximo de maximizar resultados. Eu acho que a história tem que ser cada vez mais justa com o Fernando Alonso. Ele é um gênio do esporte e para mim é difícil contar a história da categoria e minha vivência com o esporte sem falar no nome de Fernando Alonso. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.